Passo a palavra para o advogado Alexandre de Andrade Leite, da Aires Brito Consultoria Jurídica, para a sua exposição. Está sendo 15 minutos para cada um e todos têm que ficar dentro do tempo. Vamos lá, então. Muito obrigado, senador Paulo Paim. Agradeço e cumprimento Vossa Excelência por essa iniciativa, de trazer esse assunto a debate. Há muita coisa nova acontecendo em matéria de direito trabalhista, em relações de trabalho. Eu acho que essa comissão é um importante veículo para a discussão em torno desses temas e com o FGTS não é diferente. Por isso, cumprimento também o Augusto Carvalho, presidente da ANAB, que tem sido incansável, eu devo dizer, na disputa por esse tema, na disputa pela informação sobre esse tema. O Augusto tem percorrido aí o Brasil inteiro tentando levar um pouco de conhecimento em torno desse assunto, para que as pessoas saibam do que estamos falando, para que todos tenham conhecimento de quais são os valores envolvidos nessa disputa e para que também se saiba qual é o componente jurídico atualmente em discussão no Supremo Tribunal Federal. E faço também aqui um disclaimer acerca da minha participação. Eu sou advogado na DI 5090, então represento o partido autor e a ANAB nesta ação, então tenho, por óbvio, uma visão que deve ser compreendida como uma visão de alguém que deseja a procedência dessa ADI no Supremo Tribunal Federal, mas nem por isso quero crer a minha opinião valeria menos em torno desse assunto, porque afinal de contas estamos aqui tentando trazer um pouco de luz sobre esse tema, que é tão caro ao trabalhador brasileiro. E começando pelo Supremo Tribunal Federal, senador Paulo Paim, me parece que o ministro Barroso conseguiu encontrar o ponto ótimo no seu voto acerca dessa matéria. O ministro Barroso foi muito feliz em todas as colocações que fez no seu voto e proferiu uma decisão que é realmente magistral do ponto de vista do trabalhador para reconhecer o trabalhador brasileiro está sofrendo um achaque no seu fundo de garantia nos últimos anos em razão da falta de valorização adequada daqueles valores que estão depositados na conta do FGTS. E são valores astronômicos, como o nosso colega aqui da auditoria pôde demonstrar. São mais de 500 bilhões de reais em contas vinculadas do trabalhador, num fundo que tem um patrimônio líquido de 100 bilhões de reais, que movimenta por ano 80 bi de reais em investimentos na área de saneamento e moradia. Então, são números realmente absurdos. E em números absurdos, estratosféricos como esse, uma diferença de 1% sempre será também muito grande, estratosférica. Isso para dizer, senador, que dos 500 bilhões de reais que hoje compõem o patrimônio das contas vinculadas do trabalhador brasileiro depositados na Caixa Econômica Federal, se nós conseguíssemos remunerar isso 1% ao ano, já seriam 5 bilhões de reais. É tudo que a auditoria do trabalhador consegue amealhar, pelo que o senhor disse aqui, ao longo de um ano inteiro de trabalho. Então, com 1% a mais no fundo por ano, nós estamos falando de todo o trabalho dos auditores do trabalho ao longo de um ano inteiro, de arrecadação no fundo. Então, esses movimentos, eles devem ser percebidos e foram percebidos pelo ministro Barroso quando proferiu o seu voto. E ele muito bem reconheceu que há um plexo de normas constitucionais que garantem o direito do trabalhador, não apenas o direito do trabalhador pela atividade laboral em si, mas o direito a um patrimônio. Nós estamos tratando aqui de propriedade. Nós estamos tratando aqui de um direito que é no bolso do trabalhador, que todo mês consome uma parcela importante do seu salário para munir esse fundo com os 500 bilhões de reais de que falamos aqui. E aí, senador, me parece importante partir de certas premissas para identificar o que é que nós queremos fazer com o direito, com o dinheiro do trabalhador brasileiro. Porque se partirmos da premissa de que o que interessa é fazer investimento em saneamento, por óbvio, o trabalhador brasileiro ficará em segundo plano. Se partirmos da premissa de que o ideal é fazer investimento em moradia, por óbvio, o trabalhador brasileiro ficará em segundo plano. O que eu gostaria de ver é o trabalhador brasileiro em primeiro plano, com o seu FGTS sendo atualizado a taxas de mercado corretas, porque afinal de contas a gente está tratando aqui de um direito que, se der tudo certo na vida do trabalhador, ele vai levar por 30 anos, vai carregar aquilo depositado na Caixa lá por 30, 35 anos. E não é possível imaginar que num período desse de 30, 35 anos, você vai simplesmente reduzir a zero a atualização daquele valor, como aconteceu nos últimos anos. E isso terá um efeito dramático lá na frente.
E nós não podemos colocar nas costas do trabalhador brasileiro que aporta dinheiro nesse fundo a conta da moradia brasileira, do saneamento brasileiro. É preciso fixar quais são as premissas aqui. Não é um fundo de garantia do investimento em moradia pela União. É um fundo de garantia por tempo de serviço do trabalhador, que, afinal de contas, deve ser remunerado e deve sofrer atualização monetária adequada. Isso, Excelência, eminente senador Paulo Paim, para trazer um componente também que me parece importante para esse debate, que é a necessidade de que esse fundo, que esse dinheiro, que esse montante, ele seja visto numa perspectiva de mercado, em como essa atualização deve ser feita. Existem exemplos pelo mundo. Eu não quero parecer assim utópico ou sonhador demais, mas existem exemplos. Fundo da Noruega, fundo de Singapura. Existem exemplos aí já estabelecidos pelo mundo que demonstram que é possível conseguir uma remuneração adequada para valores públicos depositados, se você deixar que isso seja remunerado a mercado. Não é só para trazer um exemplo, talvez até pueril, se o dinheiro do trabalhador brasileiro tivesse sido alocado, se o dinheiro do Fundo de Garantia do Trabalhador Brasileiro tivesse sido alocado no fundo da Noruega em 2012, hoje essa conta seria 5 vezes maior. Em vez dos 500 bi que a gente teve ali na tela ainda há pouco, a gente estaria hoje em 2 trilhões de reais de dinheiro do trabalhador. Então, não adianta a gente imaginar que esse dinheiro ele deve ser vertido para investimentos de outra área que não aquele a quem ele pertence. E é curioso notar, senador, eu sugiro ao senhor que participe de uma audiência do Conselho Gestor do Fundo, porque eu assisti a algumas delas, eu tive o cuidado de assistir a algumas delas, e sempre fiquei com a impressão, com todo respeito às pessoas que estavam lá, que são todas muito sérias e por óbvio, imbuídas dos melhores esforços em prol do trabalhador brasileiro e do fundo, mas nessas reuniões, o dono do dinheiro é absolutamente um coadjuvante. Ninguém fala do dono do dinheiro. Quando mencionam o dono do dinheiro, são os correntistas do Fundo de Garantia. Ninguém fala quanto é que o trabalhador está perdendo se aquela atualização não for feita adequadamente. Nessas reuniões, todo mundo fala de transparência, de como vamos usar melhor o dinheiro do fundo, quantas casas poderemos construir no próximo ano com o dinheiro do fundo. A pretensão do governo é construir 2 milhões de casas, então nós precisamos alocar um valor muito maior do fundo para a construção de casas, mas ninguém fala do dono do dinheiro. Ninguém fala das pessoas que depositaram esse dinheiro lá nos últimos anos. E eu quero poder falar em nome dessas pessoas, porque, afinal de contas, falo em nome delas na ação que tramita no Supremo Tribunal Federal. E não me parece justo que esse trabalhador brasileiro que contribuiu com uma parcela tão grande para esse fundo ao longo dos últimos anos, fique agora a ver navios e não receba nada pela atualização do passado. A decisão do ministro Barroso reconhece, com todo o estofo, com todo o arcabouço normativo constitucional, reconhece que a remuneração do fundo se deu de maneira inadequada nos últimos anos. Mas, entretanto, e aí vem a minha divergência, a minha respeitosa divergência da posição tomada pelo ministro Barroso, criou uma hipótese de ultratividade a essa decisão judicial, a significar que apenas no momento em que concluído o julgamento do Supremo Tribunal Federal, se este voto prevalecer, é que o fundo passará a ser remunerado segundo taxas de mercado, ou no mínimo com a garantia da poupança, vamos dizer assim. Mas o para trás, o retroativo, ficaria esquecido pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas, ao mesmo tempo, o ministro Barroso foi muito inventivo na sua decisão e expressamente consignou, ao final do seu voto, senador, que o pagamento de retroativo não está proibido pelo Supremo. O ministro Barroso fez questão de escrever isso ao final do voto para dizer: o pagamento do retroativo não está vedado pelo Supremo Tribunal Federal, a significar que a solução pode ser dada pela via legislativa, senador. E por isso a minha provocação ao senhor para que pense no melhor modelo para que isso seja feito. Porque a autorização foi dada no voto proferido pelo Supremo, expressamente com essas palavras, que eventual pagamento do retroativo poderá ser feito via legislativo. Então, já há, desde logo, uma sinalização do Supremo Tribunal Federal de que o passado poderá ser pago,
de que esse dinheiro do trabalhador dos últimos anos poderá ser respeitado. Por isso a minha provocação, o meu pedido, meu sincero pedido, meu honesto pedido, para que essa casa assuma o protagonismo em torno desse assunto e, por óbvio, edite um projeto de lei em que esse pagamento retroativo seja feito. Por óbvio, ninguém aqui é sonhador ao ponto de imaginar que toda a recomposição do passado vai ser possível. Os valores são, de fato, muito altos. O prejuízo sofrido pelo trabalhador brasileiro nos últimos 10 anos é da casa das centenas de bilhões de reais. Dinheiro perdido. Dinheiro perdido. Então, isso, por óbvio, eu não tenho o sonho de que conseguiremos recuperar. Mas por que não uma parte disso, senador? Por que não garantir que pelo menos uma parte disso do passado seja paga ao trabalhador brasileiro? É preciso fazer conta. É preciso colocar esses números em perspectiva, saber que a gente está lidando com valores que são realmente vultosos, mas não se pode perder de vista, pela interpretação que já foi dada pelo Supremo Tribunal Federal até agora, com 2 votos favoráveis, e quero crer que permaneça assim, com essa interpretação já é possível uma sinalização muito clara de que há uma inconstitucionalidade na maneira como o FGTS vem sendo pago ao trabalhador brasileiro. O trabalhador brasileiro está sendo achacado, está perdendo o seu dinheiro todo santo mês. E, no entanto, nada é feito. Por isso, senador, eu queria muito realmente que pudesse sair desta comissão uma mensagem, não é, uma iniciativa com o objetivo de que este retroativo ele seja garantido. As propostas que nós temos visto pela imprensa, feitas pela AGU, pelo ministro Marinho, são todas propostas que não albergam o pagamento do retroativo. São todas propostas que sinalizam para um modelo que em 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa atualização possa ser feita de maneira adequada. Essa é uma proposta, senador, que, com todo respeito, não serve, não atende ao trabalhador brasileiro. Essa é uma proposta de quem entra derrotado na luta. E o derrotado nessa luta não é ninguém mais, ninguém menos do que o dono do dinheiro, o dono do FGTS. O trabalhador brasileiro. São 200 milhões de contas vinculadas ao FGTS com 505 bilhões de reais, 530 bilhões de reais, todos valores absurdos. Mas todas essas propostas que têm sido divulgadas, elas falam de um cenário em que o trabalhador brasileiro aguente o prejuízo aí por mais 1 ano, aguente por mais 2 anos, talvez 3. Em 2025, quem sabe, a gente consegue alocar um valor maior para a remuneração do seu capital. Então, quero finalizar dizendo, é preciso escolher de que lado se está. Se estamos do lado do trabalhador brasileiro ou se estamos do outro lado. E se estamos do lado do trabalhador brasileiro, não existe um cenário em que ele não tenha a sua conta de FGTS remunerada adequadamente. Era isso que eu pretendia dizer, senador, agradecendo muito, muito pela oportunidade de estar aqui para falar isso e cumprimentando todos da mesa. Muito obrigado. Muito bem, Alexander Andrade Leite, advogado, Aires Brito, consultoria jurídica e advocacia, que deixa aqui no final uma provocação para todos nós, né, do parlamento, de pensar em projetos, alguns surgiram ao longo da história, né? Claro, a partir da decisão do Supremo, né, nós podemos alavancar, reunir